congelamento da marcha, sensação que os pés estão grudados ao chão ou freezing. Este é um sintoma que acomete cerca de 50% dos pacientes diagnosticados com Parkinson em uma fase mais avançada da doença. Muitos pacientes relatam sentir uma incapacidade súbita, intermitente, de dar passos à frente, apesar da intenção de caminhar. E nós sabemos que existem alguns gatilhos que podem desencadear ou até mesmo exacerbar a presença ou até mesmo a ocorrência do freezing. Dentre eles, podemos citar quando o indivíduo precisa atravessar dois espaços diferentes, ou seja, passar entre portas, entrar no elevador, passar da cozinha para a sala, ou sair do consultório. Toda vez que ele muda de ambiente, ocorre a presença do freezing. Muitos pacientes relatam sensação de tremores nas pernas, nas regiões dos joelhos, dos pés, uma sensação de passos curtos, lentos, arrastados. Isso caracteriza o freezing. Sem sombra de dúvidas, o principal gatilho para poder desencadear o freezing é o girar. Durante o virar é o momento onde ocorre a maior probabilidade de ocorrência de freezing, devido à mudança de direção, e isso é seguido de passos lentos, curtos e arrastados, provocando um congelamento da marcha. A duração do freezing é de segundos, pode durar até 5 ou 10 segundos, por isso a presença de alguns freezing são tão rápidos que o paciente nem percebe. Outra forma muito comum é durante o processo de iniciar a marcha. O paciente pode levar mais de alguns segundos para poder dar o primeiro passo, daí a sensação de pés grudados ao chão. Uma forma simples que você pode usar para poder avaliar a ocorrência do freezing dentro da sua casa é o simples fato de perceber toda vez que você for iniciar a marcha, se você leva mais do que alguns segundos para poder conseguir dar o primeiro passo. Uma outra maneira de avaliar é o fato de você passar de um ambiente para o outro. O fato de você sair do seu quarto, abrir a porta e passar continuamente para a cozinha ou para o corredor, sem travar, é uma forma também que você pode utilizar para poder avaliar a presença ou a ocorrência do freezing. A terceira opção é você fazer um giro de 360 graus de maneira contínua, sem interrupções. A presença de interrupções, seja no pé direito ou no pé esquerdo, ou a paralisação total dos pés, sem sombra de dúvida, é o que indica a ocorrência do freezing. A quarta estratégia para você poder avaliar é você fazer duplas tarefas, ou seja, andar fazendo uma conta matemática, soletrando o alfabeto ou dizendo os meses do ano de trás para frente. Ao andar e fazer uma outra tarefa, seja cognitiva ou motora, como por exemplo aqui, carregar uma bandeja, é o suficiente para você priorizar uma das funções, ou andar, ou prestar atenção na conta matemática, ou no alfabeto, ou ao dizer os meses do ano de trás para frente. Ou também o simples fato de ter que equilibrar uma bandeja sem deixar derramar um copo de água. Essas são algumas condições que você pode utilizar como estratégia de avaliação para a ocorrência de freezing. Essa é uma condição que ocorre geralmente nos estágios mais avançados da doença, como sendo uma complicação medicamentosa devido à diminuição do efeito do medicamento. De acordo com a biomecânica da marcha, é possível dividir a marcha em subfase de apoio e balanço. A subfase de apoio, representada aqui pela perna vermelha, ela representa 60% da subfase da marcha. Enquanto que em azul, nós temos a perna de balanço, representada pela perna esquerda, ela corresponde a 40% da subfase da marcha. Portanto, durante o andar, existem oscilações entre fase de apoio e fase de balanço. E isso é feito de maneira muito coordenada e muito harmoniosa. Se você observar logo aqui embaixo, aqui no gráfico, nós temos a oscilação regular entre as cores azul e vermelha, mostrando de fato a oscilação entre fase de apoio e fase de balanço.
Essa coordenação harmoniosa mostra um processo contínuo, sem interrupções, sem paradas da marcha, ou seja, é o indivíduo andando continuamente. Enquanto que na figura B é possível observar que durante determinado momento da marcha, isso se sobrepõe. As cores azul e vermelha se sobrepõem, identificando objetivamente a ocorrência do freezing e, de certa forma, aumentando a fase de duplo apoio e diminuindo a fase de balanço. Isso é a identificação da ocorrência do freezing. Qual a importância de reconhecer e identificar o freezing? É a oportunidade de ofertar tratamentos específicos e adequados para poder prevenir a sua principal consequência, que são as fraturas de quadril. O simples fato de ter freezing mais de uma vez ao dia aumenta a probabilidade do indivíduo em sofrer uma queda em 160 vezes. E geralmente esses indivíduos que apresentam freezing mais de uma vez ao dia, eles vão cair 10%, sofrem quedas dentro do domicílio. E o principal lugar dentro do domicílio que ocorrem as quedas é o banheiro. Por isso, a importância de reconhecer e identificar a presença do freezing para poder ofertar um tratamento específico e adequado para ajudar os pacientes a se desvencilhar dessa condição e evitar que ocorram as fraturas ou a queda em próprio domicílio. Qual é o melhor tratamento para o congelamento da marcha, ou também conhecido freezing? Antes de escolher as estratégias de tratamento, é preciso identificar 3 elementos importantes relacionados ao freezing. Primeiro, qual a frequência do freezing ao longo do dia? Segundo, quais são os gatilhos que provocam o freezing? Terceiro, qual a gravidade do freezing? Ou seja, ele interfere nas suas atividades do dia a dia? Você já quase caiu por conta do freezing? Ou você já teve alguma queda em decorrência do freezing? Então, após avaliar a causa, o gatilho e a gravidade do freezing, você consegue identificar qual é a melhor estratégia de tratamento para o paciente que tem freezing. Então, nós temos aqui 3 opções de tratamento: exercícios genéricos, exercícios relacionados ao freezing e exercícios específicos para o freezing. Então, o exercício genérico são atividades como dança, como atividade física, correr, pular, andar de bicicleta, fazer um exercício de musculação. É toda e qualquer atividade ou exercício físico que você pode praticar de maneira global, de maneira geral, sem necessariamente focar no tratamento do freezing. Enquanto que o exercício relacionado ao freezing é aquele que tem o objetivo de reduzir a frequência e a gravidade do freezing. Por isso, ele vai atuar de acordo com o gatilho que provoca o freezing. Ou seja, são exercícios de equilíbrio, são exercícios de giro, exercícios de dupla tarefa, exercícios que podem, de alguma forma, provocar o freezing, atravessar uma porta, passar num ambiente tumultuado, iniciar a marcha. Portanto, essas estratégias elas são provocativas e, por isso, o objetivo dela é reduzir a gravidade e a frequência do freezing. O exercício específico do freezing é para aquelas condições onde a pessoa tem mais de um episódio de freezing várias vezes ao dia e que muitas vezes isso está limitando ou impedindo de fazer várias atividades. E dessa forma ele precisa de um alívio imediato, rápido, e que ele possa usar em qualquer outro momento posteriormente. O objetivo do exercício específico de freezing é justamente criar uma alternativa que o paciente possa desvencilhar-se do freezing de maneira rápida, de maneira objetiva. Por isso, nós ensinamos alguns truques, algumas pistas, algumas estratégias que podem ser feitas de maneira visual ou auditiva. Então, esse treinamento ele pode ser apresentado individualmente ou ele pode ser apresentado de maneira mista. Então, o indivíduo que não apresenta nenhum episódio de freezing durante a semana ou nenhum episódio de freezing ao longo do dia, ele pode e deve praticar exercícios genéricos, ou seja, ele não apresenta freezing, então ele deve praticar atividade física e exercício físico. Se o indivíduo começa a apresentar freezing ocasionalmente, ou seja, até uma vez por dia, você deverá investigar quais são os gatilhos, quais são os fatores que desencadeiam o freezing
e atuar de maneira provocativa, criar exercícios ou tarefas específicas que provocam o freezing e treinar isso frequentemente para que a pessoa possa, de maneira com treinamento, aprender a como desvencilhar-se do freezing, a como enfrentar o freezing, a como superar o freezing. A terceira estratégia comportamental são quando é o exercício específico. Por isso, quando a pessoa apresenta freezing frequentemente, mais de uma vez ao dia, você, além de apresentar as estratégias provocativas, você deve apresentar outras estratégias que são pistas visuais ou auditivas para que ele possa desvencilhar do freezing imediatamente e possa utilizar em momentos posteriormente. Então, essas pistas, elas podem ser desde a utilização de laser points, desde dicas para poder descarregar peso numa perna mais do que a outra, ou alguma outra tarefa de balançar os braços, ou balançar o tronco, ou fazer algum movimento direcionado a algum alvo específico, ou se tiver alguém ao seu lado, pedir para quem coloque o pé e você consiga passar por cima do pé, porque qualquer tarefa direcionada a algum objetivo vai, de certa forma, deixar o movimento automático e vai direcionar o movimento a alguma tarefa, a algum objetivo. E com isso, você vai conseguir ter um alívio imediato do freezing. Portanto, os indivíduos que praticam ou que treinam exercícios relacionados ao freezing ou exercícios provocativos do freezing ou aprendem estratégias alternativas ou aprendem estratégias específicas do freezing, eles conseguiram, com esse treinamento, mudar a intensidade, a frequência da ocorrência do freezing ao longo do tempo. Então, se você observar aqui, ó, em vermelho, a seta identifica aqueles indivíduos que não foram treinados em relação ao tratamento do freezing. E em verde pontilhado, são aqueles indivíduos que foram treinados com essas intervenções. Então, é possível identificar uma redução na gravidade e na intensidade do freezing, mostrando que, ao praticar treinamentos específicos ou relacionados ao freezing, você consegue reduzir a frequência e a intensidade e você consegue superar melhor a ocorrência do freezing. E é claro, esse treinamento ele precisa ser contínuo, porque aqueles indivíduos que foram acompanhados nesse estudo somente demonstraram essa eficácia em relação à redução da gravidade e da frequência do freezing somente durante o período de treinamento, mostrando de fato que essa condição ela requer um acompanhamento contínuo. Dessa forma, se você deseja praticar exercícios específicos para o Parkinson, receber dicas práticas de como melhorar a execução dos seus exercícios e, além disso, saber quais são as melhores opções de tratamento para reduzir sintomas específicos do Parkinson, aumentar a velocidade da marcha, corrigir a postura, recuperar o equilíbrio, eu te recomendo você inscrever-se na comunidade Dopaminérgicos. E dentro da comunidade, você vai participar de treinamentos, lives e fazer exercícios diariamente, na melhor hora do dia e em qualquer lugar. Então, entre na comunidade Dopaminérgicos e tenha uma vida com mais liberdade e movimento.